Oi, gente, atenção para esses dados. Vocês sabiam que no Brasil, 3 a cada 4 idosos apresentam alguma doença crônica? Meio grave isso, né? Vamos prestar atenção. Por isso estou aqui agora para conversar com a doutora Débora Schmidt, que é endocrinologista e nutróloga e especialista em doenças relacionadas ao envelhecimento. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Doutora, é verdadeiro afirmar que existem então doenças relacionadas à idade, doenças que aparecem com o passar do tempo? Sim, infelizmente a gente tem esse parâmetro idade, né, relacionado a algumas doenças que aparecem no decorrer da idade, sim, que tem relação direta com o estilo de vida, relação direta com a forma com que a gente constrói a nossa vida até para chegar na velhice, né? Onde interferem com relação à saúde, sim, e pode apresentar doenças. Doutora, então, qual seria a idade que é considerada como parâmetro, assim, para começar o aparecimento de doenças? A idade que a pessoa tem que prestar atenção, se ela está aí com um estilo de vida, hábitos ou uma predisposição para apresentar algum tipo de doença? Normalmente, a gente tem visto com mais frequência as doenças se instalando, né, depois da menopausa, no caso das mulheres, e do homem normalmente após ali a andropausa, mas não tem assim uma idade específica, porque a gente tem visto muitos jovens também doentes, né, que acabam levando isso ao longo da vida e se tornam idosos, né, doentes também. Mas normalmente a gente consegue ver mais quando entra na menopausa, no caso ali depois dos 50 anos, dos homens de 55, 60 anos, que começa a ver as doenças, né, já instaladas. Doutora, e quais são os tipos de doença que mais estão aparecendo aí, que mais se apresentam? As doenças assim que não só relacionadas à idade, mas em geral muita obesidade. A obesidade, infelizmente, ela é uma doença onde a gente entra muito com um fator de risco, inclusive para câncer, né? Um principal fator de risco para câncer de mama, inclusive. A gente vê muito isso tanto no jovem, adulto jovem, quanto no idoso. E a gente tem visto também bastante diabetes, no caso da idade mais avançada, osteoporose, devido até à deficiência de reposição hormonal nas pessoas que têm indicação, né? Na verdade as que não têm contraindicação em repor quando entram na menopausa. Em geral, mais ou menos essas doenças que são mais prevalentes, né? Assim, que a gente tem visto no consultório. Doutora, e a pressão alta, será que ela é uma doença também relacionada ao passar do tempo, à idade, ou não tem correlação? A hipertensão, ela é na verdade a hipertensão ela é um sintoma de algo que está acontecendo. Existe sim a hipertensão que é genética, né, por algo ali sistêmico, mas normalmente ela vem por algum motivo, a hipertensão, e em geral se instala no idoso, né, acima ali dos 50 anos, 40 anos, que vai apresentar essa pressão, essa hipertensão, mas normalmente tem uma causa. Doutora, como a pessoa pode prevenir, então, o aparecimento dessas doenças? A prevenção, inclusive, é o que eu mais prezo em todos os pacientes, porque a prevenção é como se fosse, eu sempre falo isso, é como se fosse uma aposentadoria. A gente tem que ir depositando um pouco a cada dia, para a gente poder, além de prevenir uma doença no futuro, ainda ter uma imunidade para se algo acontecer, como foi aí nessa questão da pandemia, está sendo, né, com relação à pandemia. Mas aí a gente entra muito em questão, né, do clichê aí, que é atividade física, principalmente a alimentação, que é o mais importante de tudo, e com certeza, sim, atividade física relacionada à musculação, porque quando a gente tem uma prevalência da composição corporal de músculo, a gente tem mais saúde, porque a saúde vem a partir do perfil muscular. E a gente vê muito idoso, ou até adulto, né, adulto ali dos seus 35 anos, 40 anos, com muita gordura, com percentual de composição corporal e pouca massa muscular. Então isso pode sim trazer doenças no futuro, porque com relação à idade mesmo, né, que as taxas começam a diminuir depois de uma certa idade, né. Doutora, então um dos pilares principais então para a manutenção
da saúde e a prevenção dessas doenças associadas à passagem do tempo, que seria a velhice, seria então atividade física e alimentação. São os dois pilares principais. Atividade física de força e resistência, musculação, para manter a massa magra, é isso? Isso. Também esqueci de citar a saúde mental, que é de extrema importância. A gente vê muitas pessoas que estão desenvolvendo doenças físicas por conta de doenças mentais não tratadas. Então, ao meu ver, são esses três pilares aí principais, lógico, depois associado também aí um sono, né, reparador, e controle do estresse que entra aí na saúde mental, mas com certeza. Como a gente vai fazer o cuidado dessa saúde mental, doutora? O que a senhora indica? Para os meus pacientes, eu indico terapia para todo mundo. Eu assim penso na prática e por experiência própria que a terapia é bom para todo mundo, para autoconhecimento, e cada um vai tratar suas questões. E aquelas pessoas que têm um certo tipo de grau de patologia já associada à saúde mental, seja depressão, seja ansiedade, seja estresse, seja qualquer uma dessas, transtorno do pânico, tem que ser acompanhado por um psiquiatra também. Então eu sempre indico, sempre recomendo isso, e assim, na minha vida fez um diferencial muito importante a terapia, e na vida dos meus pacientes que têm feito a terapia associada a outros tratamentos, sabe, tudo que a gente precisa fazer, tem tido uma qualidade de vida muito melhor. Então a saúde também vem da saúde mental, sem dúvida. Doutora, a senhora acha, pela sua experiência, que é possível envelhecer sem ficar velho? Olha o trocadilho aí. É possível manter um aspecto jovial, um estilo de vida jovial, manter a autonomia, a força, o vigor, a juventude por mais tempo, apesar da passagem do tempo? Isso sem dúvida, é o que eu mais prezo fazer, é isso. Porque assim, eu sempre até falo também isso para os meus pacientes, que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, teoricamente, se a gente parou de reproduzir, que seria depois da menopausa, tem que morrer. Mas não, né? Não tem que morrer. Então, a gente precisa tentar se adequar aos níveis, principalmente visando o hormônio, né? Que eu assim, é uma área que, inclusive, eu trabalho muito nisso. Tentar deixar no nível de reprodução, para que a gente consiga atingir um vigor, né, tanto mental, quanto físico, quanto emocional, envolvendo tudo isso que eu já falei com relação à alimentação, né, parte mental e tudo mais. Mas com certeza, sem dúvida, é muito melhor viver 80 anos, 100 anos aí com vigor do que viver, né, tudo isso e, Deus me livre, a partir de 60 anos até 100 anos você ficar debilitado, né? Sem qualidade de vida. É complicado. Doutora, então voltando um pouco a esse aspecto aí. Quando o passar do tempo, acontece um declínio, as mudanças corporais, as mudanças hormonais, a perda de massa muscular, perda de colágeno, enfim, o envelhecimento. Esses controles hormonais, esse tipo de tratamento, como se faz essa manutenção da juventude? A juventude vem de tudo isso, com certeza. Vem, como eu falei, da alimentação, atividade física, construção ao longo da vida, para que a gente se torne na velhice, né, esteja com padrões de quando a gente não estava na velhice, estava em período reprodutivo. Lógico que a gente não tem como reproduzir alguém que está depois da menopausa, mas a gente precisa deixar nos parâmetros bons. Por quê? Porque a parte hormonal é muito importante para a pele, é muito importante para o osso, é muito importante para o cabelo, é muito importante para a saúde mental, é muito importante para o sono, que isso tudo que vai nos trazer saúde. Então, a gente precisa regular, lógico, cada um na sua indicação, ou os que a gente não tem contraindicação em fazer, tem que ser feito, é importante, para que a gente mantenha a saúde até o final dos nossos dias. Então, em consultório, é possível fazer essa detecção? Então, se essa doença está se aproximando, ela é feita como? Através de exames clínicos, de exames de laboratório? Como funciona? O principal numa avaliação é a parte clínica, é a principal. Exame, sim, muito importante, lógico, a gente precisa avaliar os parâmetros para ver várias questões, o que a gente precisa repor, quantidade, enfim. Mas o principal é a queixa, o principal. Porque eu pego assim, muitos pacientes que
não tem nada alterado nos exames específicos, mas está sentindo um monte de coisa. Sentindo fadiga, sentindo isso, sentindo aquilo. Então, quer dizer, tem alguma coisa acontecendo, o corpo está dando sinal. Então, a gente precisa tratar de acordo com a queixa de cada pessoa, lógico. Mas, com relação aos exames, é importante para a gente ver o que a gente precisa repor para aquela pessoa, qual é a quantidade, está com uma doença instalada já, a gente precisa entrar com medicamento ou a gente vai fazer suplementação, enfim, para definir isso sim, é importante sim a gente estar acompanhando com exames, muitas vezes de imagem também, enfim, exames de sangue, a gente consegue com certeza fazer isso em consultório, um acompanhamento com dedicação, né, inclusive do paciente. Doutora, haveria alguma correlação entre essas doenças que aparecem com o tempo aí, com a idade, com hereditariedade? Ou é possível, então, driblar a herança genética aí, se tiver coisas ruins aí no caminho, aí, na previsão? Não, com certeza tem como. Na verdade, assim, a genética são 30% só da prevalência. O que vale é efetivamente a epigenética, que é o meio que a gente vive. Então, se eu continuo no mesmo meio que a minha família, que é doente, vive, provavelmente eu vou ter as mesmas doenças. Aí você vai atribuir à genética causas que talvez estejam ligadas ao ambiente. Exatamente, mas sim, tem o fator genético envolvido. Sim, 30%. Exatamente. Se eu continuar nesse mesmo meio, eu vou adquirir as mesmas doenças, ou até outras, porque a gente está numa outra era, em outro tudo, né, diferente. Mas ao mesmo tempo, se eu mudar o ambiente que eu vivo, em todos os sentidos, alimentar, mental, né, todos os sentidos eu consigo mudar inclusive uma geração. Porque eu vou mudar a genética de certa forma. Então eu vou mudar, vou ter um filho onde a genética já não vai ser mais tão prevalente com aquela doença que tinha do meu pai, enfim, então eu consigo fazer isso quando eu mudo o ambiente. Então com certeza a gente consegue driblar a genética assim. A culpa não é da genética não, a culpa é nossa. Porque a maioria das pessoas coloca a culpa na genética e tá tudo certo, né? É uma maneira de ficar mais acomodado. E em consultório, a sua experiência pela prática aqui, a pessoa que já passou a idade que é considerada idoso, qual idade, doutora? Acima de 60 anos. Né? Acima de 60 anos, que hoje em dia há pessoas muito jovens nessa faixa etária. E as pessoas conseguem reverter quadros de doenças? Por exemplo, aqui no seu consultório, você percebe esse tipo de ocorrência? Consegue. Lógico que não todas e depende do grau que está comprometido aquele órgão. Né? Por exemplo, uma diabetes que está com muito alterado diabetes e está em uso de insulina, a gente não consegue, então muitas vezes a gente não consegue exatamente tirar dos remédios, mas assim, o meu propósito sempre é diminuir a quantidade de remédio possível do meu paciente, porque quanto mais remédio, mais efeito colateral, mais doente a pessoa vai ficando. E isso na prática é evidente. Mas em várias situações a gente consegue sim tirar vários remédios, inclusive não falo em cura de doença, mas eu falo em estabilização. Remissão, doutora? Talvez sim, uma estabilização do quadro para não deixar aquela doença ativa, né? Tão ativa quanto ela estaria, mudando todo esse meio, e não é de um dia para o outro. Melhora a qualidade de vida, melhora sono, melhora saúde intestinal, que é de extrema importância também. Quando a gente tem toda essa mudança, né, a gente suplementa aquilo que estiver faltando e o paciente faz a parte dele de mudar a questão da alimentação, realmente, sabe, fazer o esforço ali no seu dia a dia para fazer a diferença, e com certeza muda completamente a vida da pessoa. Tem que estar empenhado a querer mudar realmente, reconhecer que não está numa situação que gostaria de estar, né? Doutora, a senhora falou aí de atividade física, né, de mudança do ambiente, da alimentação, e qual seria o papel da suplementação, então, na manutenção dessa saúde? A suplementação entra como algo muito importante em todos os sentidos. Normalmente, assim, em geral, o que a gente prioriza, que é meio que o básico, vamos dizer assim, em geral, pelo menos uns níveis bons ali de magnésio, zinco, vitamina D em níveis próximos de 100. Isso é uma vitamina D boa.
Tem vários estudos, vários livros que confirmam isso com relação à imunidade, prevenção de câncer, inclusive a vitamina D nem é uma vitamina, né, é um hormônio. Então, magnésio, que eu falei, magnésio, zinco, vitamina D, os níveis de ferritina tem que estar bons, níveis de ferritina bons em torno de 70 a 100, média isso. Em geral, as mulheres na vida que menstruam ainda, normalmente elas têm níveis baixos de ferritina e em geral tem que tomar Noripurum, né, ferro na veia, que a intolerância gastrointestinal é muito grande, não absorve. Então basicamente é esses que a gente tem que dar ômega 3 também, muito importante, ômega 3 de origem boa. Doutora, tem muito suplemento bom Muita aí, coisa. hein? O suplemento, ele deve ser prescrito por um médico ou a pessoa pode recorrer aí e comprar o que ela achar necessário? É importante. É importante assim, o que eu sempre falo, eu atendo pacientes que já estão tomando suplementos prontos de farmácia em geral. Não sou contra de forma nenhuma, só que assim, a gente não consegue atingir os níveis, talvez a pessoa precisaria daquele nutriente. Porque a pessoa precisa então de uma prescrição individualizada, exatamente, né, no caso dela, por isso que é necessária a avaliação. Exatamente. Doutora, e em relação ao papel dos hormônios, então, na manutenção da longevidade, qual que é a importância dos hormônios e como a gente cuida da parte hormonal? Porque essa parte eu acho tão obscura, pouco falada e as pessoas desconhecem esse papel tão importante. Vamos falar disso? Sim, não, os hormônios, assim, são tudo na vida, principalmente da mulher. A gente tem, assim, na mulher que não está na menopausa, eu tenho visto assim muita alteração hormonal por conta da obesidade, porque a própria obesidade causa resistência insulínica, né, que isso altera a questão do perfil hormonal. Lógico que tem que corrigir isso para depois trabalhar com o hormônio. A questão da menopausa, que é algo assim muito interessante, que na verdade assim, todas as mulheres que estão na menopausa têm indicação de tratar com reposição hormonal. Todas, sem exceção. Só não tem indicação aquelas que têm contraindicação. Quais são as contraindicações? Contraindicação é se a própria mulher tiver tido câncer de mama, se elas tiverem histórico de trombofilia grave ou algum tipo de alteração na coagulação, trombose venosa profunda, isso é uma contraindicação, que não pode fazer a questão do estrogênio. Mas a gente precisa sim, como médico, sugerir e oferecer para nossa paciente, mesmo ela não tendo sintoma nenhum. Por quê? Porque os hormônios, eles previnem a mulher, eles previnem a mulher de evoluir para uma osteoporose, doenças cardiovasculares, previne depressão, previne ansiedade, uma série de coisas, obesidade inclusive. Quando a gente repõe o estradiol, as mulheres que estão ali na vida ativa, elas costumam emagrecer, lógico, não vai emagrecer com o estradiol, mas a gente consegue auxiliar nesse sentido. E dentre outros hormônios, né? E também assim, o fato de a mulher não ter mais o útero, ela precisa repor hormônio? Precisa. Não é só o útero que tem hormônio, não é só ele que precisa de progesterona. Então é necessário sim repor hormônio para todas as mulheres que entraram na menopausa. E a questão é que a gente tem aquele tempo, a janela de oportunidade, que a gente pode tratar só até 7 anos. A gente pode começar o tratamento. A menopausa é uma data. Se a mulher parou de menstruar hoje, depois de 1 ano, aquela data foi a menopausa. Então, quer dizer, ela tem 1 ano sem menstruar. Então, a gente fala estar na menopausa porque é mais popularmente falado. Mas a menopausa é uma data. Então, a partir daí, a gente conta 7 anos. Nesse tempo, a gente pode começar a terapia de reposição hormonal com estrogênio. Tem benefícios para a mulher. Depois disso, já não é recomendado. Por ter, às vezes, mais chances de riscos do que de benefícios. Doutora, e os homens? Os homens acabam procurando depois que já está bem complicada a situação, né? Homem não gosta de médico, né, doutora? Eles têm mais rejeição. Eles estão até procurando mais. Eu acho que essa pandemia deu uma alertada nos homens também. Mas os homens têm sim a questão da andropausa, a questão das taxas hormonais dos homens, principalmente testosterona, que é o mais importante, vamos dizer assim, no homem, mas o homem também tem progesterona, ele também tem estradiol. Então, normalmente o homem idoso, ele baixa os seus níveis de testosterona. Não estou falando do homem obeso,
porque entra num outro aspecto, mas o homem idoso, ele normalmente assim, o primeiro sinal que ele tem que ver é quando começa a cair a calça no bumbum. Tá perdendo o bumbum. Ó, sinal físico é importante, um alerta, gente. Tá perdendo o bumbum, tá ficando mais fraco, a disposição tá ruim, a memória não tá muito boa. Então, normalmente, esse homem tem que ser avaliado a questão hormonal. E aí, sim, tem indicação de tratar com testosterona, né? Seja intramuscular, seja creme. A gente faz isso e assim, os homens ressuscitam, sabe? Às vezes, eu já atendi... tem uns pacientes que eles falam assim, eu achei que eu tava bem, até ver que eu não tava bem quando eu fiquei realmente bem. Eu falei, é bem isso mesmo. E é importante, é muito importante, com certeza. Doutora, a senhora falou aí da importância, né, da reposição hormonal e existe uma polêmica envolvendo isso, dizendo que pode causar câncer. O que a senhora tem a dizer a respeito? Com relação à possibilidade de câncer com terapia de reposição hormonal, hormônio feito da forma correta não causa câncer. Não causa câncer. Existe evidências que quando a gente faz uma terapia de reposição hormonal via oral com destradiol, que isso, na verdade, ele é etinilestradiol, ele não tem a estrutura molecular semelhante à que a gente produz. Então, existe um risco de ser como que eu vou falar assim, como se fosse um gatilho para aparecer, mas não que isso seja a causa. Quando a gente faz a terapia de reposição hormonal com hormônio bioidêntico, o que é isso? É isomolecular, a estrutura molecular é semelhante à que a gente produz. O nosso corpo, quando entra em contato com esse hormônio, ele reconhece como nosso. Então ele não causa um estresse, ele não causa uma inflamação. Então, o hormônio assim, não vai causar câncer. Apareceu o câncer e eu tô usando hormônio. Foi o hormônio que causou, não, o câncer já ia aparecer. Não é o hormônio, lógico, a gente vai suspender, caso aconteça, porque se o câncer for hormônio dependente, aquele hormônio vai prejudicar e não pode usar hormônio, lógico, com câncer de mama, mas não fazendo da forma certa não causa câncer, não. Doutora, obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço.